Max, sobre juros, né? Mas eu acho que é uma pergunta tanto para analista de fundos imobiliários, recomendação, enfim, mas é uma análise também para macro aqui no Brasil, inclusive hoje, mas assim, eu já tenho falado nos últimos dias, mas desde que o Banco Central decidiu tomar a decisão de aumentar os juros, né, da taxa básica de juros, os juros longos só sobem, né? Assim, eu acho que a reação que o mercado esperava era justamente o inverso, né? Tá certo que a gente teve complicações na Turquia, a Argentina meio que também dando uns sinais de fraqueza, mas assim, por aqui também a gente não ajuda muito, né? Como é que ficam, né, os investidores de fundos imobiliários? Será que em algum momento a gente começa a ceder essa curva e o inverso pode ser verdadeiro? Assim, estão surgindo boas oportunidades em fundos imobiliários? Como é que você está vendo essa relação, né, sendo mais direto com oportunidades e com curto prazo? Assim, será que quem olhar para longo prazo pode encontrar belíssimas oportunidades? Ou será que o curto prazo ainda vai ser difícil, com essa curva ainda abrindo mais, né? Como é que você está vendo essa relação? Legal a pergunta, eu concordo com o Marco, né, porque realmente, assim, o Banco Central, ele surpreendeu na semana passada, então o consenso de mercado esperava que a gente tivesse um aumento ali de 0,5 na Selic, a gente viu um aumento de 0,75, com ele já contratando outros 0,75, né, então ele foi bastante incisivo nesse aumento inicial de juros, justamente para tentar alinhar as expectativas de inflação, né, e, portanto, o mercado precificar menores altas lá na frente e ver a curva mais na parte intermediária, mais longa, ceder, né, além do que já estava, e aí aconteceu o inverso, né, o mercado sempre ensinando a gente a ser humilde, né, vamos dizer assim, né, porque realmente pegou todo mundo de surpresa. Agora, é o que o Marcos pontuou, né, a gente teve uma série de eventos ali que acabam pressionando também a curva de juros. Por exemplo, a gente está vendo um movimento assim de abertura do juro longo dos Estados Unidos, né, as treasuries, e por conta assim dos grandes incentivos, tanto monetários como fiscais, lá nos Estados Unidos, né, e isso acaba aumentando a régua de juro no mundo inteiro, né, porque eles são a grande referência, né, e aí quem estava disposto a aplicar em juros aqui no Brasil, né, com o aumento dos juros lá, ele vai querer aplicar uma taxa maior, né, então acaba pressionando para todo mundo, né, no globo, mas principalmente assim para países emergentes e ainda mais como o nosso caso, assim, que tem grandes desafios, né, uma pandemia bastante desafiadora e também a nossa questão fiscal, né, que é um grande problema também, que a gente precisa endereçar o quanto antes, né, então realmente a gente tem visto aí nas últimas semanas, principalmente na última, uma abertura grande do juro. Isso, mais uma vez, né, como eu comentei, acaba pressionando em alguma medida o valor das cotações dos fundos imobiliários, né, por conta das questões que eu comentei anteriormente. E agora a questão é até onde isso vai, né? A gente viu um aumento de juros significativo aí já nos últimos meses e precisa acompanhar até onde vai e o que é razoável, né, supor e o que não é. Né, por exemplo, o mercado está precificando ali para 2023 algo como uma Selic de 9%, 10%. Né, a gente sabe que, tudo bem, a gente tem questões fiscais que são desafiadoras, mas, por outro lado, né, a pandemia acabou aumentando significativamente nossa taxa de desemprego. Né, uma vez que a taxa de desemprego aumenta, a nossa demanda acaba ficando desaquecida, a gente consegue crescer muito menos do que a gente gostaria. Né, isso tem que ter uma pressão, assim, é razoável supor que isso tem uma pressão, assim, desinflacionária, vamos dizer assim, né? Então, difícil imaginar assim, um cenário que o Banco Central vai subir a Selic até 10% ou mais do que isso, né? Então, quando você começa a olhar essas distorções, né, você acaba realmente entrando assim numa questão assim, se já não está um pouco, se os prêmios, né, na curva já não estão muito acentuados ou não, né? Eu acho que assim, eu acho que o curto prazo ainda vai ser bastante desafiador, na minha opinião, até o mercado fazer esse ajuste, né? O mercado global mesmo de juros fazer esse ajuste, a gente pode ter alguns solavancos aí no meio do caminho, mas eu não vejo assim hoje, com as informações que a gente tem, um cenário assim de juros super elevados para a nossa realidade, né? Então, e aí, diante disso, conforme os fundos forem desvalorizando em decorrência desse movimento, o investidor que for comprando aos poucos, com parcimônia, pode sim se beneficiar, né? Agora,
mais uma vez, a gente tem que ficar muito atento também a essa questão fiscal, né, do país. Se a gente não endereçar esse problema, aí a gente sabe que, na verdade, esse juro longo, que já está bastante alto, pode ficar baixo, perto do que está por vir aí. Então, assim, não tem uma resposta simples, né, como vocês podem ver, mas eu entendo, assim, que já tem muito prêmio na curva.